Bem-vindos, eu sou Lucélio Lafetá, o questionador. Vamos questionar? O que é a abominação da desolação? Uma boa pergunta, um bom questionamento, inclusive muito bom questionamento para o que nós temos que ler hoje no capítulo 24 de Mateus e também lerei o capítulo 9, versículo 27 de Daniel, que fala sobre a abominação da desolação. O texto hoje de Mateus, que eu lerei, é o capítulo 24, verso 15 ao 28. Vou ler. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda. Vou passar para nesse versículo, posteriormente eu lerei o 16 ao 28. Vou ler o versículo, capítulo 9, 27 de Daniel. Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana, e pelo tempo de meia semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a nave do templo estará a abominação da desolação até o fim, até o termo fixado para o desolador. Agora passarei para o versículo 16 de Mateus. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas de sua casa. E aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua veste. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou num sábado, pois naquele tempo haverá grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, olha, o Cristo ali, olha, ali, aqui, não creiais, pois hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, que apresentarão grandes sinais, prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Eis que vos preveni. Se, portanto, vos disserem, ei-lo no deserto, não vades até lá, ei-lo em lugares retirados, não creiais, pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. É interessantíssimo esse texto, né? Pois ele abrange mais uma parte daquilo que nós chamamos da escatologia, do Apocalipse, onde Daniel ele revela o que vai acontecer na abominação da desolação que está no lugar santo. O que quer dizer isso? Quando o Tito, general romano, invade Jerusalém, destrói o templo e dispersa os judeus na diáspora judaica, então ali fica desolado. Automaticamente, posteriormente, outros povos ocupam ali. Há as cruzadas papais, onde ali eles matavam e caçavam os judeus. Essas cruzadas papais foram feitas para exatamente isso, que eles falavam, entre aspas, libertar a Terra Santa, mas o que fazia mais era perseguir os judeus mais ainda. E com o tempo ali, antes dessa cruzada, os sarracenos, os muçulmanos, invadiram, né, Jerusalém, e Omar criou aquela cúpula que existe em cima do templo, onde houve o sacrifício no Monte Moriá,
e também onde havia se realizado os sacrifícios diários. Então ali houve a abominação da desolação no lugar santo, quem lê, entenda. Porque ali, além de cessar o sábado, porque perseguindo os judeus, destruiu-se aquele país, aquele povo que guardava o sábado. Em termos de país, em termos de povo junto. Então ali cessou também o sábado. E cessou o sacrifício no templo. Então a abominação da desolação ficou no lugar santo. O Daniel ele é muito claro nesse versículo 27. Vou relê-lo para mostrar algumas coisas. Ele confirmará uma aliança com muitos, ele é o Messias, confirmará a aliança com muitos durante uma semana. Aqui é uma profecia, e as profecias aqui é semanas de anos. São 70 semanas, né? Esse aqui é uma profecia que vai ao longo de um determinado tempo, lá do retorno de Ciro, que retornou o povo, liberou o povo judeu para retorno do exílio e a reconstrução do templo, até o retorno do novo exílio, que foi em 48. Houve o retorno, depois a diáspora, no ano 70, daí houve um novo exílio que durou até 1948, mais ou menos. Foi quando houve o sionismo e os judeus retornaram à Terra Santa e foi criado o Estado judaico novamente, Estado de Israel. É uma profecia muito clara. Algumas pessoas modificaram e têm algumas visões diferenciadas, mas a verdade é que esse tempo vai de Ciro, quando dá a liberação do exílio, até o novo retorno do exílio. São 2 exílios. Então, o retorno de 2 exílios, do Ciro e, em 1948, novamente, o povo de Israel. Voltando aqui, depois, posteriormente, a gente vai falar sobre isso em outros vídeos, que é interessante essa profecia. Ela realmente confirma a alguns hoje que, por causa que houve a descoberta, né, e a clara anunciação do verdadeiro nome do Messias, Yeshua HaMashiach, que ele é simplesmente um homem perfeito e que existe um Deus único, que é Yahvé Olam, o Deus de Israel, que é o Deus Todo-Poderoso de toda a terra. Né? Então, como aconteceu isso, há alguns que querem de toda maneira deturparem. Então hoje estão negando até Yeshua. Não, eram trinitaristas, perceberam que existia algo de errado nisso, algo que não condizia com a verdade, e eles buscaram. Agora, como viram que tem algumas pessoas descobrindo que realmente Yeshua é um homem para salvar o homem de seu pecado, e Yeshua é o Messias que realmente adentrou, e é o único ser humano à destra de Deus, é o único ser humano no céu, porque os demais estão mortos, ele é o único ressurreto. Então essa descoberta estão fazendo com que essas pessoas, né, de uma crença na Trindade, nesse cristianismo paganizado, passaram para tentar mostrar um judaísmo diferenciado, porque houve manipulação, mas as verdades estão aqui. Esse Deus é um Deus amantíssimo que está no controle de tudo. Ele não vai deixar uma pista errônea para o povo de Deus. Para isso que servem as profecias. Para isso que serve todo o andar da carruagem. Com as profecias dessas 30 semanas, mostra-se
Existem pontos chaves dessa profecia de Daniel para esclarecer muito mais coisas, e as verdadeiras, como essa abominação da desolação que está no lugar santo. Isso começa, né, o que eles chamam de diáspora, a saída do povo judeu de lá, e aí permanece. Inclusive Daniel diz aqui, ó, e sobre a nave do templo estará a abominação da desolação até o fim. O que quer dizer isso? Existe a cúpula de Almar, né? Essa mesquita que está em cima do lugar de sacrifício. E isso está até o fim. Os israelitas, né? Os judeus tomaram Jerusalém, tomaram Israel, estão lá, mas a abominação da desolação ainda continua. Isso prova, né, que a profecia está correta. E é muito bom a gente ver que existe conexão entre o Novo e o Velho, entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. Por isso, esse texto é tão interessante. Eu fiz essa abordagem aqui, deixando os nossos inscritos aí verificando, olhando isso, né? Que vão ser para outros vídeos, e também recolocando em marcha aquilo que está para acontecer. E aqui mostra claramente, aqui ele mostra uma coisa que vai estar acontecendo, né, desde os princípios das dores, que foi falado no vídeo anterior. Aí ele chega e mostra aqui, ó. Então, os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas, né, tá falando lá da diáspora. Aquele que estiver no terraço não desça para apanhar as coisas de sua casa, e aqueles que estiverem no campo não voltem atrás para apanhar as suas vestes. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando aqueles dias. Aí ele já retorna a profecia constante, né, além daqueles dias, que também as grávidas sofreram, né, ai das grávidas e as que estiveram amamentando, porque estavam com criança, como é que iam fugir da Judéia? Que foram obrigados, os judeus eram massacrados naqueles dias, lá de Tito, que entrou em Jerusalém. Todos que ele pudesse matar, ele massacrava, ele matava, tanto crianças, velhos, mulheres e adultos. Nós percebemos que isso aí, essa profecia também, ela vai interferir lá na frente, porque a das grávidas, que sofreu isso, e das que estiveram amamentando, que serão, nos finais dos tempos, poucas. Nós estamos vendo aí um acontecimento mundial, onde que os países estão aprovando ou tentando aprovar o aborto. No Brasil está tentando, na Argentina já conseguindo legalizar o aborto. Então, ai das grávidas que estão amamentando. A alusão é que as mulheres vão, a cada momento que está indo para frente, elas vão perder a fertilidade, elas vão parar de ter filhos, como está acontecendo. Então, essa é uma alusão a esse também, aos fins dos tempos. Pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou num sábado. É bem provável que aconteça esses fatos já no sábado, num sábado que aconteça. Então, pedi que não aconteça no inverno ou num sábado. Isso então é uma alusão ao dia que vai acontecer essas coisas. O povo de Israel, quando hoje, na atualidade, quando estão lá em Israel, toda vez que os árabes, né, aqueles que o atacam, eles decidem atacar Israel sempre no sábado. Existiam várias guerras que eles tentaram atacar Israel no sábado, para profaná-lo, e inclusive porque no sábado eles estão guardando o sábado, então o movimento e a guarda é menor, né? E foi por isso que houve uma decisão em que toda vez que os judeus, mesmo no sábado,
que houvesse algum ataque a eles, eles pegariam em armas até no sábado para se defenderem. Essa é a decisão desde Massada, desde lá, quando houve o massacre. Nós percebemos isso. Pois naquele tempo, que será no final, haverá grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. Isso aí está falando da grande tribulação, né? Alguns desavisados, eles criaram o arrebatamento. Aqui também esse capítulo prova isso, que o Messias virá uma só vez, porque ele veio em carne e agora em glória. Ele virá acompanhado. Ele virá Deus no trono dele e aí o Messias à sua destra. Então, a hora que tiver o mundo acabando, o mundo em polvorosa, em destruições, as maiores destruições que tiverem, por isso que não haverá outra, porque será o dia do juízo, estar sendo destruído toda a terra. Então, ele virá. Nesse dia, essa tribulação também vai falar que os servos de Deus vão ser tirados. Ué, qual é a razão de tirar os servos de Deus nas tribulações? Ele fala que se prova o ouro é no fogo. Então a tribulação são para os servos de Deus. O fogo é para o ouro. Aquele que não é ouro, ele vai ser deletado. O ouro permanece ali. Então usava-se o fogo para purificar o ouro, né? E o que acontece aqui é que essa grande tribulação vai acontecer, o Messias voltará, todo olho verá, não existe essa do arrebatamento que vai ser escondido, né? Esse texto aqui é claríssimo nisso. As pessoas que criaram o arrebatamento, as pessoas começam a criar algumas coisas, né? Mas aqui é claro que ele diz que haverá essa tribulação e que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados, por causa dos eleitos. Os eleitos estarão aqui, então por isso serão abreviados, porque nem eles suportariam se não fosse abreviado esses dias, porque vai ser de tamanha tribulação, e já está acontecendo, né? O mundo, as pessoas não estão suportando mais as coisas. As coisas estão acontecendo gradativamente e de tal maneira que as pessoas estão desesperadas. Estão caçando um lugar para um refúgio, uma maneira de acalmar a sua consciência, o seu coração, as suas angústias, porque as coisas estão se precipitando. Então, ele diz: então, se alguém vos disser, olha o Cristo aqui, olha ali, não creais, pois hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, que apresentarão sinais, prodígios de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que vos preveni. Então ele fala, olha, se falar que o Cristo está aqui, o Cristo está ali, está aparecendo, né? Está aparecendo lá na Rússia, está aparecendo aqui no Brasil, existem pessoas aí se intitulando Cristos, e falsos profetas, aqueles que são profetas pagãos, profeta de uma trindade, profeta de um cristianismo paganizado, e de várias outras facetas que são apresentadas no mundo de hoje. E isso mostra essa fala aqui. Nós estamos nos finais, né? Estamos exatamente nessa parte aqui nesse mundo. E ele diz assim, se portanto vos disserem, ele no deserto, não vás até lá, ele nos lugares retirados, não creais. Pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Isso aqui o texto é bem claro, né? Não vá, se estão falando que está ali, vai arrebatamento, vai pegar todos os de Deus
e vai arrebatar antes que aconteça. Não vai. Porque ele vai aparecer como um relâmpago que parte do Oriente e vai até o Poente. Então, isso aí é claro. E como é que ele diz que quem é que vem? Será a vinda do Filho do Homem. Ele falou Filho de Deus? Ele falou Deus? Não. Ele falou Filho do Homem. Mostrando que ele é filho de um homem. Que esse Messias, não se engane pelo que estão pregando aí, não se engane que ele é um Deus, que ele é uma trindade, eu recebi a reencarnação de fulano de tal e ele disse que é Jesus Cristo. Se ele recebesse mesmo, e não, isso não é previsto e predito pela palavra, que existe reencarnação e sim ressurreição. E só um é ressurreto, os demais estão mortos no pó da terra, aguardando o dia do juízo, para que não faça acepção de pessoas. Então todos, desde o primeiro até o derradeiro, que morrerá nessa terra, porque todos terão que provar a morte, porque todos pecaram e destituíram da glória de Deus estão, e o salário do pecado é a morte, e todo ser humano tem que morrer. Ele é dado a morrer. Uma só vez disso, o juízo, diz em Hebreus. Dado a morrer uma só vez. E aí aguardado no pó da terra para julgamento. E por fim, e nós queremos dar ênfase nisso, que ele é filho do homem. Ele se proclamou filho do homem. Ele é um homem perfeito que alçou a condição da mais perfeita humanidade. Em todos os pontos de vista, em todas as maneiras, na capacidade cognitiva, 100%, na capacidade de força, 100%, na capacidade, todas as capacidades internas, até de recuperação, 100%. Mas ele deixou-se morrer. Deus permitiu que ele morresse para que Deus o ressuscitasse dos mortos, como está escrito. Então, ele não se ressuscitou, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E eu disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Romanos capítulo 1, verso 4. Diz que foi declarado filho de Deus em Romanos. E está lá no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. E por fim, para encerrar esse texto, mostrar, onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Isso aqui é uma alusão ao seu próprio corpo, que foi deixado, pendurado no madeiro em Jerusalém. E isso, onde está o cadáver, lá também os abutres. Onde estiver acontecendo, ali, Jerusalém e o próprio Israel, como eu disse já anteriormente, é o umbigo do mundo, vai acontecer coisas, e isso claramente vai acontecer. Todos os povos da terra vão querer apagar da face da terra Israel, vão querer fazer isso, vão convocar todos os povos para se reunir na guerra do Armagedon, na guerra do Magedon, que é uma terra lá de Israel. Então, no mais, quero deixar essa mensagem para vocês hoje, e mostrando, e ainda tenho alguns textos aqui para finalizar, o Mateus, capítulo 24, mostrando que existe uma conexão também lá com os profetas, e isso, principalmente o profeta Daniel, e também vai ter essa conexão com o próprio Apocalipse, lá o último livro da Bíblia, mostrando no capítulo 17, né, em capítulos, por exemplo, o capítulo 20, a vinda dele com Deus, porque Deus
ele vindo, toda a matéria se esvai, desaparece, foge dele, como também está escrito lá no Apocalipse. E isso é o enredo daquilo que está acontecendo hoje. Olhai e vede, olhai os lírios do campo, olhai para que você possa compreender a verdade e ela possa te libertar. Muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com todos os amigos. Deixe críticas, comentários e dúvidas aí embaixo. Até o próximo vídeo.